Estamos chegando ao final de 2023 e na semana em que encerramos mais um período, temos a oportunidade de conversarmos com você a respeito do tema Ame a Todos, inspirados no livro A Conspiração do Natal. Eu escolhi lhe trazer o devocional de hoje a partir do texto de Mateus 22, no versículo 40, quando depois de ter falado a respeito do amor a Deus e ao próximo como a essência da lei, Jesus Cristo, lá no verso 40 de Mateus 22, diz: a estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Em algumas versões, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu quero pensar com você hoje em que a expressão toda a lei e os profetas, usada por Jesus, se refere à escritura que havia no seu tempo, os textos, os escritos que havia naquele tempo a respeito da revelação da palavra de Deus. Jesus resume toda a escritura na lei do amor, decomposto em dois mandamentos. A lei decomposta em dois mandamentos. O primeiro, que ele tira lá de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, onde nós encontramos a seguinte orientação que nos foi dada por Moisés: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Lá no verso 37 de Mateus 22, Jesus lembra do grande mandamento mosaico que implica em vivermos o ano de 2023 e todos os anos que Deus nos conceder, buscando colocar em prática o amor a Deus que o próprio Jesus diz se expressa pela obediência, pela consideração à palavra de Deus, pela honra a Deus como nosso Pai, com o temor a Deus sendo expresso nas nossas atitudes. E todas essas coisas nos levam inevitavelmente ao segundo mandamento, destacado por Jesus. O segundo é semelhante ao primeiro, disse ele, lá no verso 39 de Mateus 22, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento ele retira de Levítico 19, 18, onde Moisés traz uma lei a respeito da vingança, dizendo: não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor próprio é usado como modelo para o amor que vai ser dispensado às outras pessoas. Jesus deixa muito claro como isso deve acontecer. Lá em Mateus 7,12 ele disse: tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, porque esta é a lei e os profetas. E lá em Gálatas 5,14 o apóstolo Paulo diz: toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É verdade que algumas pessoas ainda precisam resolver essa questão do amor próprio, mas, de um modo geral, por sermos seres egoístas, temos uma tendência de colocar os nossos interesses em primeiro lugar, em buscar satisfazer em primeiro lugar as nossas necessidades. Porém, a lei de Deus, ela é expressa na orientação de que, em razão de amarmos a Deus, devemos também amar ao próximo, como se estivéssemos fazendo para o próximo aquilo que desejamos que seja feito a nós mesmos. Esse é um desafio prático, é um desafio de exercer o amor de forma altruísta, como o próprio Jesus fez, não buscando os seus interesses, embora fossem legítimos os seus interesses, buscando em primeiro lugar a vontade de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, buscando
exercer o perdão, a misericórdia em relação às pessoas que colocaram Ele naquela cruz. E nós que somos cristãos, chamados por Jesus para ser o sal da terra, a luz do mundo, devemos ter muita consideração pelos ensinamentos que Ele nos deu sobre o modo como devemos nos relacionar com todas as pessoas. Amar a todos implica amar de uma forma que expresse a minha identidade de filho de Deus e a minha consideração com o semelhante, colocando o semelhante, no mínimo, em pé de igualdade em relação à hierarquia de interesses que governa as minhas ações, as minhas decisões e as minhas obras. Que nós possamos olhar para o semelhante como se olhássemos para o espelho, tratando como gostaríamos de ser tratados. Isso é expressão prática do meu amor a Deus e uma consequência inevitável de me sentir alcançado pelo amor de Deus e agraciado pela sua salvação. Que Deus te abençoe e que nesse dia você possa refletir sobre o modo como tem amado o seu semelhante. Ele tem expressado a sua identidade de filho de Deus? Que Deus te abençoe, que o Senhor te responda essa pergunta e que, caso a resposta seja não, você se sinta desafiado a expressar de um modo mais prático e evidente o amor que Deus deseja que todos nós dispensemos ao nosso semelhante. Esse é um dia de amar e de pensar no ano que está se aproximando como uma janela de oportunidade que Deus nos dá de colocarmos em prática essas duas formas de amar ao nosso Deus e ao nosso semelhante. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Nelson, pastor da Igreja Batista da Praia, na Reserva do Paiva.